A paz do Senhor, canal Ensinador Cristão EBD, mais uma pré-aula aqui com vocês, tia Aline Paz falando, mais especialmente para a classe de pré-adolescentes, faixa etária de 11 e 12 anos, novo trimestre, começamos e já hoje nossa segunda pré-aula, né, pela graça e misericórdia do nosso Deus. Eu espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, um início de trimestre aí maravilhoso, né, com a graça de Deus. Que eu possa ter contribuído, né, para esse início de trimestre aí, juntamente com vocês. E, meus amados, eu gostaria já de começar o vídeo aqui de hoje, convidando você que ainda não é inscrito em nosso canal, para se inscrever. Né? Que você recebeu esse link aí, veio assistir essa aula e não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho aí das notificações para que você seja um dos primeiros a receber os nossos vídeos, né? Nós temos outras faixas etárias que são trabalhadas aqui também. Nós temos o professor Roberto, né? Nosso irmão Roberto, que também traz várias dinâmicas maravilhosas para você trabalhar e compartilhar aí com o pessoal da sua igreja. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte os vídeos, compartilha com os amigos professores que se conhecem aí na sua rede, na sua igreja, né? Compartilha o canal com eles também. E temos também o nosso grupo no WhatsApp, tá? Que é um grupo onde vários professores estão ali trocando ideias, né? Trocando figurinhas, batendo papo ali, contribuindo, né? Com os amigos, com materiais, com dicas, com comentários também. Então, é um canal de interação muito legal. Então, aí na descrição do vídeo vai ter o link do chat, né, lá do grupo do WhatsApp, tá bom? Meus amados, eu gostaria de começar também a aula de hoje, continuar, mas abrindo aqui um parêntese, para tirar duas dúvidas. Na verdade, não são dúvidas, né? Uma pessoa me perguntou lá nos comentários do primeiro vídeo quem era o autor do livro Teologia Sistemática. E aí eu trouxe aqui para mostrar. Né? Essa é a capinha. Possivelmente já tem alguma reformulação assim de capa. É possível que você encontre, não nessa capa, mas porque esse aqui é mais antigo. Ele já tem um tempão que está aqui conosco, aqui em casa. Né? Então, assim, bem usado também, ó. Então, ó, ele é da editora CPAD e o autor é Stanley M. Orton. Tá? Como eu falei, é um livro muito interessante a leitura dele. É um livro que vai falar sobre a salvação, sobre o batismo com o Espírito Santo, vai falar sobre dons espirituais. Então ele vai trazer assim um apanhado assim teológico muito legal para você fazer pesquisa, para você tirar alguma dúvida, para você enriquecer ainda mais aí a sua aula para os pré-adolescentes. E também uma irmã me chamou no WhatsApp pedindo para ver e tirar algumas curiosidades acerca da Bíblia, que eu falei também no vídeo, né, que é a Nova Bíblia Viva. Ela traz aí uma tradução, uma linguagem mais acessível, né, na linguagem assim de hoje, na linguagem bem atual. Ela traduz alguns termos para para melhor entendimento. E aí eu trouxe só para mostrar para vocês rapidinho do que eu estou falando. Êxodo 30, quando vem falando aí da construção do altar do incenso, né, que o Senhor vem orientando para a construção do altar do incenso, no capítulo 30, versículo 1, ele diz assim, na minha versão Almeida, revista corrigida: E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim. De madeira de cetim o farás, perdão. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrada e de 2 côvados a sua altura. E as suas pontas farão uma só peça com ele. Essa é a versão Almeida, revista corrigida, que é a mais tradicional, né? Que geralmente o pessoal usa muito. Na Bíblia Nova, Bíblia Viva, o mesmo texto diz assim: faça também um altar de madeira de acácia. Veja que lá ele disse que era madeira de cetim. Aqui ele já especifica melhor que árvore é essa. É a acácia. Né? Que madeira é essa? Para queimar incenso. O altar deve ser quadrado, com 45 centímetros de cada lado. Que ele já converteu aí o côvado para centímetro, que é a unidade de medida que a gente usa hoje.
Então, para a gente ter uma noção melhor, né, de como isso funciona, essas medidas, ela já traduz, né, para o nosso usual. E 90 centímetros de altura. Tá? Os chifres nas pontas e o altar devem formar uma peça inteiriça. Então, para você ter noção de como é que ela traduz. Então, é interessante quando às vezes a gente tem alguma dúvida no termo da nossa versão, ao meio da revista corrigida, eu sempre me trago para ela, para ver se ela traz uma linguagem um tanto melhor de compreensão, tá? Então, vamos lá. Tiradas as dúvidas, né, as curiosidades acerca dos livros que eu indiquei lá no primeiro vídeo, vamos seguindo com a nossa aula da lição 2, não é? Os dons espirituais. Amados, como eu falei no primeiro vídeo, na nossa primeira lição, reforço aqui. Leia com os seus adolescentes, pré-adolescentes, leia o texto bíblico que ele indica. Sabe por quê? Porque muitas das vezes os nossos pré-adolescentes, as nossas crianças, os nossos jovens até, eles não costumam fazer a leitura da Bíblia durante a semana. Muitos vão à igreja, só pegam a Bíblia mesmo para ir para a igreja, né? Vamos ser bem sinceros. E aí é uma oportunidade que você tem de fazer uma leitura de pelo menos o capítulo ou alguns versículos que a lição indica, a revista indica, para que você faça com eles em sua sala, tá? Então, hoje o texto está em 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, os 11 primeiros versículos, né? E o texto-chave, versículo-chave da lição de hoje, 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Quando ele fala aqui, por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Aqui já faço um destaque. Aqui ele já me traz qual o objetivo, qual o propósito dos dons espirituais, para que a igreja cresça espiritualmente. Então, aqui eu já fechei, a Bíblia já me traz o objetivo, qual é a função dos dons espirituais. Crescimento da igreja, dos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, né? E aí é interessante que vocês, depois que leem o texto com ele, está de 1 Coríntios, versículo 12, os 11 primeiros versículos, explique para eles o contexto desse texto. Paulo escreveu para quem? Para os crentes em Corinto. Por que ele escreveu? Por que ele estava falando aqui, né, que eles deveriam buscar, procurar, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça? E aí é interessante você pesquisar, fazer um apanhado de como era a igreja de Corinto, na época em que Paulo escreveu essa carta. E aí você vai encontrar que essa igreja era uma igreja problemática, né? Era uma igreja difícil, e que infelizmente estava usando os dons espirituais de maneira errada. Porque os dons espirituais, ele não é para autopromoção. Eu não posso me engrandecer com o dom que recebi. Não, o meu dom não é mais importante que o dom do meu irmão, de outra pessoa. Não, todos os dons, né, têm o mesmo grau de importância. Não existe um mais importante e menos importante. E eles estavam usando, né, colocando o dom de variedade de línguas como mais importante. E não existe dom mais importante que o outro. Todos têm a mesma importância, porque são dons dados, né, pelo Espírito Santo de Deus. Então, traz o contexto da igreja de Corinto. Pesquisa quem era a igreja de Corinto, o que os crentes faziam, como eram os crentes, por que Paulo tem esse cuidado com a igreja de Corinto, por que Paulo repreendeu a igreja de Corinto. Traz esse apanhado, faz essa pesquisa e apresenta para eles. Adolescentes gostam muito de curiosidades. Então, traz sempre curiosidade para ele, assim, procura o contexto daquele texto, né? Ou de algo que a lição nos traga, né, da revista nos traga, você sempre trazer essa curiosidade e pesquisar curiosidades, né? Se tiver imagens da cidade de Corinto, traz para eles, se puder imprime e mostra para eles, ou até no seu celular mesmo, tá?
a depender aí da disposição que você tenha. Então imprime como era antigamente a cidade de Corinto, mostra para eles como é que era, onde é que os crentes se reuniam, né. É interessante, eles gostam, eles amam essas curiosidades. E vale ressaltar também que nessa idade, né, nessa faixa etária aí, você professor tem uma chance muito grande de se aproximar muito deles, né, conversando com eles. Então, antes de iniciar a lição, de fato, conversa com eles, procura saber como é que foi a semana deles, né, seja curioso em relação a eles, se preocupe com eles, né, busque informações sobre o que foi que aconteceu, como foi a escola, como foi a sua semana, né. Por quê? Porque eles precisam criar um laço com você. Você como professor dessa faixa etária, cria um vínculo muito grande com eles, ganha a confiança deles. Você vai estar muito mais próximo que eles, até mesmo dos obreiros, né, de alguns familiares, até mesmo do pastor. Ele vai criar uma confiança em você, ele vai saber que pode contar com você. Então aí eles vão contar para vocês alguns problemas, algumas dúvidas, né, algumas necessidades também, eles vão sempre relatar, trazer para vocês. Então é importante que você tenha esse embasamento espiritual, esse embasamento intelectual, que você estude, né, para que esteja mais, porque a responsabilidade vai estar com você, né. Então saiba honrar essa sua posição, a posição que o Senhor lhe colocou, né, que é a de professor, que é a de conduzir esses adolescentes dentro do ensinamento da palavra dele, tá bom? Então, apresentado aí o contexto da nossa lição, né, para quem foi que o apóstolo Paulo escreveu acerca dos dons espirituais, foi sobre a igreja de Corinto. Então, já pesquisa lá quem foi Corinto, quem foi a igreja de Corinto, né? E eu aqui já estou trazendo um resumo para você, que a igreja de Corinto era uma igreja complicada, que estava usando de forma equivocada os dons espirituais, estava destacando um dom acima dos outros, e não é assim que funciona, tá? Todos os dons têm a mesma importância. Então, você já vai aí começando a sua lição, a sua aula de hoje, apresentando aí esse contexto. E aí você vai começar falando também que antes mesmo de receber o dom, precisa se receber o quê? O batismo com o Espírito Santo. E aí você vai trazer o quê? Vai relembrar lá Pentecostes, lá em Atos, né? Repito aqui novamente. Manuseia a Bíblia com o teu aluno. Ajuda ele a manusear, a encontrar os textos, a rememorar textos que eles muitas das vezes conhece, mas não sabe a referência, né? Então, é interessante que você, a revista pede uma referência, abre com eles, lê com eles o que está dizendo lá. Só que, claro que antes você vai fazer a leitura prévia, né? Quando você estiver montando a sua aula, estudando a sua aula, você vai fazer a leitura prévia desse versículo ou desse texto, vai anotar ali o que você precisa destacar para eles, tá? De tirar de mais importante ali, para que você também não fique perdido, porque ele pode dar ali e surgir com alguma dúvida, com alguma pergunta, e você vai estar ali já embasado para responder, tá bom? Então você vai rememorar aí Atos, né? Lá o dia de Pentecostes, quando várias nações estavam reunidas lá em Jerusalém, né? E de repente o Espírito Santo veio do céu, encheu aquele lugar, todos que estavam ali reunidos, encheu aquele povo de poder, né? E ali o que aconteceu? Aquele povo falaram várias línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. Olha aí, já um dom, né? Então, o que acontece? Dessa forma, o que aconteceu com aquele povo depois disso? Aqui fala de revestimento, né? O batismo com o Espírito Santo ali é o revestimento, é a capacitação. Aqueles crentes, perdão, foram capacitados para quê? Para concluir ou para continuar a missão que Jesus tinha começado. Que missão era essa? Anunciar a mensagem da salvação. E aí, você vai ler esse texto, se possível, leia com eles, né? Quando os crentes receberam ali esses dons. E aí, o que acontece? Você vai dizer para eles que esses dons,
que a gente já falou na primeira lição, eles não foram dados assim, do nada. Esses dons são presentes e foram descidos do céu, vieram do céu, né? E aqui Tiago vai falar que tudo que vem de Deus, ele é perfeito. Não há sombra de dúvidas, né? Tudo que ele vem é perfeito, vem de Deus, então, e a gente recebeu esses dons diretamente dos céus. Então, o que que são dons? Os dons são recursos que são enviados, que foram enviados por Deus, né? Que são enviados por Deus para quê? Para edificação e fortalecimento de quem? Meu, seu, do pastor? Não, da igreja como um todo, né? Os cristãos necessitam então de quê primeiro? Receber o batismo com o Espírito Santo. E aí você já abre um parêntese aí para o teu pré-adolescente e pergunta: quantos são batizados com o Espírito Santo? Pergunta se eles têm, começa a instigar, a perguntar para eles: vocês têm vontade de serem batizados com o Espírito Santo? O que vocês estão fazendo para receber o batismo com o Espírito Santo? Né? O que vocês entendem que é o batismo com o Espírito Santo? E aí você vai aguçando a curiosidade e a participação deles também. Sempre pergunta, instiga pergunta e resposta com eles, pergunta que eles expliquem. Você sabe explicar isso aqui? Né? É uma fase que eles gostam de falar, eles gostam de serem ouvidos. Tá? Faz isso. Então vamos lá. Então esse foi o revestimento. O revestimento foi o quê? O batismo com o Espírito Santo. Né? Sem isso, sem esses dons, a igreja não poderia continuar a missão dela. Né? Que era falar, não tinha condições de falar do amor de Deus, falar do plano da salvação, sem esse revestimento. E aí, a gente entra, então, na distribuição desses dons. E aí, o que eu preparei para falar sobre isso? Lembra das caixinhas? Tem duas formas que eu pensei em fazer essa minha dinâmica, né? Essa forma de apresentar os dons para eles. Nós sabemos que são quantos dons? 9, né? São 9 dons. Aí eu peguei uma caixinha, eu digitei eles assim, ó. Vou mostrar para vocês. Digitei eles assim, tá? Digitei, cortei, fiz coloridinho. Mas aí se você não tem impressora, não importa. Faz à mão. Se você gostou disso aqui, quer fazer, mas eu não tenho impressora. Não tem importância não. Faz à mão. Faz à mão, coloca lá, pesquisa lá, 1 Coríntios 12, onde ele fala dos dons espirituais, quais são eles. Escreve eles à mão, recorta e coloca dentro da caixinha. Espalha eles assim dentro da caixinha, né? Bem espalhadinhos. Fecha a caixinha e aí você vai fazer previamente o que você vai levar. Ou em uma cartolina, ou assim como eu fiz, ó. Eu peguei 3 folhas, no meu caso aqui colorida, mas você pode fazer com a folha branca. Eu peguei, isso aqui são folhas de A4 colorida. Então eu peguei três cores, tá? Por que eu não fiz na cartolina? Essa aqui eu colei uma na outra. Mas você pode fazer soltas também. E aqui eu coloquei, ó, revelação, locução e poder. Que divisão é? E aí eu vou colocar na parede. Vou colocar na parede. Você pode fazer na cartolina, se você tiver espaço para fazer na sua igreja, onde você fica com a sua turma, né? No meu caso, eu não tenho. É uma salinha, mas assim, é pequeno o espaço. Eu não posso deixar lá o material, eu tenho que recolher. Então, aqui vai ficar mais fácil para eu dobrar, depois que eu tirar, para eu dobrar e guardar. E se eu quiser apresentar em outras lições, fica mais fácil de eu trazer. Mas se você prefere fazer na cartolina, também pode fazer e fazer a divisão, né? Fazer lá a linha dividindo. E aí, o que acontece? Você vai pedir a um aluno, ou vai passando a caixinha. Se você quiser fazer em 3, você vai dividir 3 caixinhas. E vai dividir esses dons de acordo com a classificação deles. Mas não deixe de explicar para eles que essa divisão que a gente está fazendo aqui nessa dinâmica,
depois você explica, né, claro, porque senão pode até dar pistas para eles. Depois você explica que essa divisão que você fez é uma forma deles aprenderem melhor, ou da gente conseguir lembrar melhor que dom é esse que a gente está falando. Mas não é que a gente dividiu em ordem de importância, é porque o dom de revelação é mais importante que o dom de poder ou de locução. Não é, tá? É só para entendimento, para melhor a gente gravar, para a gente entender e aprender. É só uma divisão didática, né? Pedagógica, mas não é por grau de importância coisa nenhuma. Nenhum dom é mais importante que o outro. Nunca esqueça de dizer isso para eles. E aí o que acontece? Quando você vai passando a caixinha, tira um aqui. Então, aí ele vai tirar. Eita, tirou aqui a fé. A fé é um dom de. Que dom é o dom da fé? É um dom de revelação? É um dom de locução? É um dom de poder? Eles vão pensar, eles vão começar a chutar, né? Lembra sempre de perguntar por quê. Por que, que eles acham? É um dom de revelação. Por que, que você acha que é um dom de revelação? Espera que eles respondam, né? Que eles debatam entre si. Por que que, o outro vai dizer, não, eu acho que não, eu acho que é um dom de poder, né? E aí vai discutindo com eles, vai sempre trazendo, porque eles não. Você precisa entender que alguma coisa eles sabem, eles já ouviram acerca desse assunto, tá? Então aproveita, tenta rememorar aí com eles o que, que eles sabem, o que, que eles aprenderam acerca do assunto. E aí, o que, é que você vai fazer? Eu vou fazer com uma fita durex. Vou botar aqui a fita durex e à medida que eles forem falando, né, ou aquela dupla face, eu vou tirando e vou colocando. Onde eles acharem que é. Até porque pode ser velcro também, quem fizer numa cartolina, né, que for deixar lá. Porque se ele colocar aqui, é um dom de locução. Na hora que você for discutir com eles, se eles colocaram todos os dons distribuídos corretamente, você pode precisar trocar algum de lugar. E aí, se você colar diretamente, pôr a cola aqui e colar lá, você vai ficar ruim para destacar e colocar no lugar correto, né? Então, com a fita pode ser que fique melhor, com aquela fita transparente. Cola e depois tira e põe em outro lugar, tá? Aí você vê qual o melhor material, já que se você for fazer, qual é o melhor material para você. E aí você vai fazer isso com os 9 que você colocou na caixinha, para que eles dividam aí onde eles acham que é cada um. Então, nós vamos ter aí, né, a mensagem da sabedoria, nós vamos ter a mensagem do conhecimento, o dom da fé, o poder de curar, né, o dom de operar milagres, que é o dom de maravilhas, né, o dom de anunciar a mensagem, o dom da capacidade de diferenciar o que vem do Espírito Santo ou não, tá? E aí, depois que eles fizerem isso, aí você vai discutir com eles se eles encaixaram no local correto. O que, que é dom de revelação? O que, que é um dom de locução? Quais são os dons de locução, né? Quais são os dons de poder? Então, por exemplo, dentro do dom, deixa eu só guardar aqui rápido. Dentro do dom da revelação ou do ensino, nós temos o quê? Nós temos a palavra da sabedoria. Que palavra é essa? Que dom é esse? É aquele dom onde a gente. Como é que eu posso explicar de uma forma melhor para vocês? É aquele dom onde vem para a gente situações desafiadoras, né? E a gente surge sempre o quê? Uma palavra de sabedoria para desfazer aquela situação, para resolver aquela situação. Quando a gente diz assim, que a pessoa é muito sábia, meu Deus, ele tem palavra para tudo. Ele tem solução para tudo ele tem uma palavra de esclarecimento, né, de sabedoria. É um dom de sabedoria que aquela pessoa tem, que é para sair, né? Esse dom é o dom que oferece orientação prática, né? Exercendo a fé, claro, mas como é que você vai agir em situações desafiadoras? Diz assim, meu Deus, eu vou conversar com a irmã, porque aquela irmã sempre tem uma palavra sábia para nos orientar. Um dom de sabedoria que aquela pessoa tem. E aí é um dom de quê? Está dentro do dom da revelação ou do ensino, né? A palavra da ciência, a palavra do conhecimento, também, que é é um conhecimento apurado da palavra de Deus, né? Do evangelho. Vamos aplicar esse evangelho na vida do cristão. É o dom da ciência, o dom do conhecimento.
né, eles têm um conhecimento diferenciado. Eles são capazes de transmitir, assim, mensagens que você sente que é Deus falando com você diretamente com você, entendeu? É o dom da ciência, dom do conhecimento, né. Você consegue compreender melhor as escrituras quando essas pessoas começam a falar, tá. Então eles têm o quê? O poder de explicar a Bíblia de forma descomplicada. Explica para eles assim: quem tem o dom do conhecimento, o dom da ciência, né, ele tem a habilidade de explicar a Bíblia de forma descomplicada. E aí nós vemos, né, os dons de locução. Quais são os dons de locução? Os dons de locução são aqueles que manifestam a, a mensagem de Deus de forma extraordinária. E aí nós temos o quê? Nós temos a variedade de línguas. A variedade de línguas é a capacidade que aquela pessoa tem de falar em diversas línguas, né, que ele não conhece, mas quem ouve sabe que é uma variedade de línguas. Aí o que acontece? Ela é muito junto da interpretação de línguas. Por quê? Porque quando ele está sendo usado por Deus na variedade de línguas, precisa ter alguém que interprete. Aí vem outro dom de locução, né, da palavra, que é a interpretação de línguas estranhas, né, que ele interpreta o dom da variedade de línguas. Então, isso aqui é interessante que você pesquise tudo isso para explicar. Por quê? Porque quando você for falar desses 9 dons, vão surgir perguntas. Ô, professor, mas e esse dom esse dom da ciência, o dom do conhecimento, que dom é esse? E aí você vai explicar que o dom da ciência ou do conhecimento é aquele dom mais apurado, né, da palavra de Deus, é profundo, é mais profundo, tá? Os dons de poder, quais são os dons de poder? A fé, a fé é um dom de poder, né? É a capacidade que o crente tem de realizar coisas que vão além do natural, entendeu? E tem como propósito sempre o quê? Edificar a igreja. Edificar a igreja. Então, quando a pessoa diz assim que tem o dom da fé, essa pessoa, Deus capacitou essa pessoa de quê? De, de, de uma maneira de realizar coisas impossíveis, né? A fé permite que ele execute, que ele creia e execute a vontade do Senhor, no impossível, naquilo que é impossível. O dom de curar é aquela pessoa que ora, né, traz alívio ao sofrimento de pessoas que estão doentes, glorificando a Deus, por quê? Pela cura, orando, né, orando e aquela pessoa é curada. E aí vale ressaltar o seguinte, que Deus pode usar essa pessoa para curar, através do dom que ela recebeu, mas ou Deus pode também usar o talento que deu ao médico, né, para realizar aquele milagre, para realizar aquela cura, perdão, para realizar aquela cura. Através de quê? Dos médicos, porque ele capacitou também o médico de uma inteligência tamanha, tá? E aí nós temos os dons de maravilhas, e aí tudo isso vocês vão pesquisando e vão explicando para os adolescentes o que é cada dom, né? E como ele se manifesta. Na verdade, né? A frase seria melhor essa, como é que ele se manifesta. E aí sempre enfatizando que não tem, né, essa divisão que a gente faz é para estudar, para questão de estudo, mas não é que é um mais importante que o outro, não é uma hierarquia de dons. Todos os dons são importantes, todos os dons existem para que haja uma harmonia na igreja, no corpo de Cristo, né? Então não tem um mais importante que o outro. E aí o que acontece? Vai haver uma pergunta aqui na revista que eu achei muito interessante, que aí é onde você precisa, que entra a importância de você buscar estar mais próximo desses adolescentes. Sabe por quê? Muitos deles não são batizados com o Espírito Santo ainda. Muitos deles não sabem qual o dom que recebeu de Deus.
né, o que vai receber, né, qual é o dom que ele tem. E aí você precisa, incentivá-los a buscar o batismo com o Espírito Santo, a buscar o dom, né, o dom de Deus. É importante que cada crente saiba qual é o dom que recebeu do Senhor e como é que ele vai usar esse dom a serviço, né, do reino de Deus. É muito importante ter esse conhecimento. Por quê? Porque o dom é para fortalecimento, é para crescimento do corpo de Cristo, né? É para consolo, é para socorro dos membros do corpo de Cristo. Então, são dons importantes, foram presentes que Deus nos deu, muito importantes. Então, assim, e ele distribuiu, e olha a sabedoria, Deus assim, né? Ele distribuiu isso de acordo com as necessidades da igreja. Se na igreja tem doentes, ele distribuiu o quê? Dom de cura naquela igreja, né? Então, é muito importante que você trabalhe com o seu adolescente sempre esmiuçando, tá? Sempre detalhando o que ele... E lembre-se de uma coisa, não vá para a escola bíblica se você leu e releu a revista, né? Leu e releu o texto bíblico. Ficou com alguma dúvida em algum tópico, não vai com essa dúvida. Ah, lá eu vejo como é que eu vou explicar isso aqui. Não. Ou você pesquisa antes, você pergunta, você vai em outras fontes, né? Procura outros professores que possam te ajudar. Porque a dúvida que você tem pode ser a dúvida que surge lá na sua classe. Como é que você vai explicar se você ficou com dúvida? Entendeu? Então, é interessante que para você fique muito claro, para que você possa transmitir ao seu pré-adolescente a questão dos dons espirituais. Repito, é um assunto profundo, né? E a gente precisa passar para eles da melhor forma possível. E esses saberes escolares que tem aqui é uma forma interessante de você fazer o seu planejamento de aula, por exemplo, né? Você pegando todos esses tópicos aqui, o que o seu aluno precisa saber no final da aula, você consegue, como é que eu posso, detalhar melhor tudo o que você precisa falar sobre ele. Claro que você vai ler uma, duas vezes, três vezes toda a revista para conhecer o material que você está trabalhando, né? Mas se você pegar aqui, ó, o primeiro saber que o seu aluno precisa ter quando terminar a aula é que a Bíblia é nossa fonte máxima da autoridade divina, conforme as experiências da promessa pentecostal. Então, aqui, ó, ele já precisa saber que a palavra de Deus é a autoridade divina. Então, você vai falar como o quê? Você vai relembrar para ele Atos. Você vai relembrar para ele o livro lá de Joel, né, do profeta Joel, quando ele profetizou lá sobre os dons, sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Os nossos jovens terão visões, entende? Aquele texto lá de Joel, você vai trazer para eles. E para falar que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela não falha. Tudo se encaixa. Um texto que está lá no Antigo Testamento, lá em Joel. Olha onde você vai encontrar a confirmação daquele texto. Em Atos. Quando todo o povo foi cheio. Ele profetizou lá, né? Ele profetizou lá em Joel e se cumpriu lá em Atos. Então você vai entender que a Bíblia ela se complementa. O seu adolescente precisa entender que nada na Bíblia é solto. Tudo se encaixa, né? Tudo a palavra de Deus ela é esquematizada de forma perfeita, tá? Para não deixar dúvida nenhuma para ninguém. Então vê só. O segundo saber, que ainda no Antigo Testamento, ó, só, lá em Joel, o profeta Joel falou sobre o derramamento do Espírito Santo. E quem foi que experimentou esse derramamento do Espírito Santo? Vem o saber 3 aqui, ó, da sua lição. Os apóstolos experimentaram o cumprimento da profecia de Joel, que eu acabei de falar para vocês, e receberam esse revestimento. E aí, você seguindo esses saberes aqui, você consegue dar uma aula bem, bem, bem bacana para os seus alunos, tirando dúvidas,
fechando brechas de entendimento que possa ter ficado, tá? Então, essa nossa lição de hoje foi sobre os dons espirituais. Espero em Deus que vocês tenham conseguido entender, que eu tenha ajudado vocês a entender melhor como transmitir esse conhecimento para os seus alunos. Lembrando que você não é o detentor do saber. Seu adolescente, seu pré-adolescente, tem algum conhecimento ou já ouviu falar acerca do assunto. Então, aproveita, né, o que ele já sabe ou o que ele acha que sabe, né? E aí você vai desmistificar o que ele acha que sabe, o que ele ouviu e pensa que é assim, ou você vai aprofundar o que ele realmente sabe, tá? Mas dê a oportunidade para o seu pré-adolescente falar. Não deixe apenas você falando. Não torne a sua aula um monólogo, mas sim um diálogo. Converse com o seu aluno, explore os conhecimentos prévios que ele tem acerca do assunto. E sempre instigue eles a fazer a leitura da próxima lição. Na lição 3, nós vamos falar sobre a unidade de Cristo. A minha sugestão, o que é que você vai fazer? Você já pode, por exemplo, perguntar se algum deles gostaria, né, de escolher um tópico daquela lição para comentar na classe na próxima semana. Aqueles que gostam, né, que já têm, que gostam de falar em público, aqueles que têm uma desenvoltura melhor para falar, ele vai gostar da ideia. E aí você vai dizer assim, então, separa com ele o tópicos. Ah, então você vai ficar com o tópico 1, né? Dá uma estudada nele, dá uma pesquisada, qualquer dúvida me procure. E aí você vai instigar o seu aluno a fazer a leitura prévia da revista, né? Daquela lição, daquele domingo, daquela aula, e de pesquisar. Porque é interessante que ele não se atenha somente à revista, mas que ele busque outras fontes, que ele busque pesquisar sempre. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente vem com algumas outras dicas para a lição 3, que é a unidade, que fala da unidade da igreja, né? A unidade da igreja. Então, eu espero ter contribuído com vocês para esta aula. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no grupo do WhatsApp ou comentar neste vídeo aqui, que a gente responde, tá bom? Então, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.